Olá pessoal, eu sou Fernanda Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal Mulheres de Fé. Sinto-me honrada em receber cada um de vocês aqui. Hoje quero deixar aqui para você uma palavra de Deus que vai ao seu coração, com o tema Crescendo e Frutificando em Tempos de Crise. Eu espero que essa palavra venha entrar e transformar toda a sua vida. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, ative as suas notificações para que o YouTube entenda que esse programa é relevante para você e assim nós possamos alcançar mais vidas através dessa palavra. E que você também venha receber todas as notificações dos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e seja edificado em nome de Jesus. Pastora Fernanda, com a oportunidade, que Deus te use, te abençoe para falar aos nossos corações, amém? Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, nessa igreja linda, nessa igreja amada, aonde eu cresci, né? Então, para mim é uma alegria, Jamile. Muito obrigado pelo seu convite. É uma alegria poder estar aqui num ato tão lindo como esse, né, de ser uma live solidária. Louva a Deus pela sua vida, por esse propósito tão lindo, né, que o Senhor gerou no seu coração. Glória e eu tenho a Deus. certeza que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo que vocês pediram, do que tudo que vocês pensaram, do que vocês imaginaram. Glória a Porque Deus. o nosso Deus é o Deus da abundância. O nosso Deus é aquele que provê, é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos e esperamos. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer também a confiança do pastor Valteir, da pastora Rosiane, esses pastores lindos. Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Deixo o abraço do meu pastor, o pastor Josias, a pastora Eloá. Quando eu falei para eles que vinham aqui, ele falou: vai, minha filha, que Deus abençoe e que o propósito do coração, que Deus venha surpreender. É o meu microfone ou é o seu, que é para a gente arrumar? Não, irmã, acho que estão mandando você pegar o sem fio, querem te dar um melhor. Tá chique aqui o negócio. Ô, Glória, pode me dar esse aqui, deixa eu... Irmão, ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor. Quantos hinos lindos, quantos louvores que eu creio que alcançou o trono do Senhor e que alcançou o seu lar. E o seu lar foi invadido nessa tarde por uma atmosfera de adoração. E se falou ao meu coração que estava aqui por detrás das câmeras, eu tenho certeza que falou ao seu coração também. E muito daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi falado aqui neste lugar. Então você que acompanhou desde o começo sabe que a Jamile falou de amor, que a Jamile falou de doar, de você ter cuidado com próximos. Jamile falou de mudanças de hábito, né, nessa quarentena, nesses dias, né, que nós ficamos dentro de casa e nós fomos de uma certa forma parados, né, impedidos de fazer, de concluir aquilo que nós fazemos na nossa rotina. E ouvimos também, através da pastora Rosane, falar sobre raízes profundas, né? Porque quem cresce é porque está plantado em algum lugar. Quem cresce tem as suas raízes fincadas ao solo. E tudo isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Porque desde que começou essa quarentena, tem sido um tratar do Senhor na minha vida. Desde que começou essa quarentena, assim como o Senhor tem tratado a minha vida, eu creio que o Senhor também tem tratado a sua no seu lar. Porque quando nós estamos fechados, quando nós somos impedidos, né, de fazer algo, aquilo que está na nossa rotina, aquilo que é do nosso dia a dia, de certa forma nós ficamos frustrados, nós ficamos limitados e isso gera um comportamento contrário do que nós costumávamos ter, né, no nosso dia a dia. E para mim, durante essa quarentena, foi algo assim sobrenatural, como o Senhor começou a me tratar. Eu como mãe, como dona de casa, né, como serva do Senhor. O Senhor começou a trabalhar em várias áreas da minha vida.
E eu tenho certeza que muito além de uma pandemia, muito além de uma crise econômica, as crises que alcançou nesses momentos foram as nossas crises internas. Aquela crise onde nós somos confrontados com o nosso próprio eu. Não é, Jamile? Verdade, os primeiros dias principalmente, né? Primeiro dia, quem é que de repente teve que se tornar professora de criança? Eu até coloquei, né, nas minhas redes sociais que eu sou formada em administração e turismo e não em pedagogia. Nossa, nem me fala, viu, irmão? Não é fácil. Foram desafios que foram surgindo no decorrer dessa quarentena. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês daquilo que o Senhor trabalhou na minha vida nesse período e daquilo que eu tenho certeza que vai contribuir, que mediante as crises externas, hoje o Senhor vai trazer paz a essas crises internas. As crises externas, nós vamos orar, nós vamos entregar ao Senhor e nós cremos num Deus soberano, num Deus que não perde o controle, num Deus que está acima do céu, acima de governo, acima de toda e qualquer situação para resolver. Mas as nossas crises internas, aquela que faz com que somos impedidos de crescer e frutificar, essa, minha irmã e meu irmão, essa cabe a nós. A atitude é nossa. A atitude é nossa de querer mudar. Se você está assim nessa noite, eu quero trazer aqui na palavra do Senhor, né? Em Lucas, quando eu falei para vocês que crescimento fala de uma plantação, e na palavra do Senhor, em vários versículos, né, em vários livros da Bíblia, o Senhor nos trata como uma árvore. E em Lucas capítulo 6, versículo 44 diz assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e um homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu quero te convidar a olhar para dentro do seu coração. Eu entendo nessa noite que o terreno, o solo, aonde a semente é germinada, aonde gera o crescimento, ela começa no nosso coração. Ela começa dentro de nós. Você já avaliou como está o seu terreno nessa noite? Você já passou durante essa quarentena avaliando como estão as suas emoções nessa noite? Como você passou durante esses dias? Eu quero te convidar a olhar para dentro de você. Você vem olhar o seu comportamento, as suas atitudes. Porque tudo isso, irmãos, influencia sim no nosso crescimento e na nossa frutificação. E eu gosto muito quando é dado um tema para mim, eu gosto de trazer o conceito, porque nós vamos entendendo aquilo que está na palavra do Senhor, alinhado àquilo que é colocado nos estudos, para que a palavra ela alcance, né, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, como aquelas que não conhecem, venham a ter um entendimento melhor. E quando eu fui pesquisar, olhar o conceito de crescimento, ele fala de multiplicação, aumento em dimensão, quantidade ou intensidade. No sentido figurado, ele está ligado a sentido, desenvolvimento, progresso, avaliação, acréscimo em importância. Como você tem desenvolvido mediante as crises? Frutificando, dar fruto, transformar-se em ter como consequência o que era antes apenas ideia, mais tarde frutificou ações de largo alcance. Então você precisa crescer, você precisa frutificar. E se você tinha alguma dúvida do que era isso, muito além do que só o crescimento físico mesmo, ou o crescimento espiritual. Às vezes você vê uma pessoa aqui em cima, às vezes você vê
uma pessoa um escritor que publica um livro, e você não sabe o processo dele de chegar até ali, como ele se desenvolveu, como ele passou pelo processo, o que ele estudou para estar ali. Entendemos que o nosso coração é o solo, e eu quero te convidar nessa noite, prepare o seu solo nessa noite. Tem uma frase que diz assim: não siga o seu coração, guie o seu coração. Por quê? Não seguir, porque nós somos mulheres dotadas de muitas emoções, de muitos sentimentos, e muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que nós tínhamos à nossa frente, porque nós somos levados pelas nossas emoções. Muitas mulheres, mediante a crise, tornam-se, uma bomba relógio. Uma hora está de uma forma, mas daqui um pouco está de outra forma, com um comportamento que muitas vezes frustra o ambiente do seu lar, com raiva, com ira, com mágoa, com decepção, com frustração. As nossas emoções geram esse tipo de comportamento em nós. Mas a palavra do Senhor fala, como eu li em Lucas, toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas no final ele diz assim: porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O que está cheio o seu coração, o seu solo, o que você tem colocado no seu solo, como você tem adubado, como você tem cuidado, como você tem regado o terreno do seu coração. Porque é como você aduba, como você rega e como você cuida é que determina o crescimento dele. É que determina o crescimento dele. Adubar com a palavra, por que não? Filipenses capítulo 4 diz assim: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Nessa época de crise que nós estamos passando, e quando nós olhamos para a crise do nosso coração, não tem adubo melhor do que a palavra do Senhor. Não tem adubo melhor do que você começar a declarar a palavra do Senhor na sua casa. Não tem nada melhor do que você começar a ocupar a sua mente com a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que essa palavra ela é vida, e ela é vida nas nossas vidas. E essa palavra ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de mudar o nosso comportamento, ela tem o poder de mudar o nosso hábito. Essa palavra ela entra e ela nos transforma de dentro para fora. Como você tem adubado o seu coração, o terreno do seu coração. Esse adubo, essa palavra, ela pode ser sementes lançadas para que as suas raízes possam chegar mais profundas, porque quanto mais profundas a sua raiz, maior é o seu crescimento. As raízes abaixo da terra, são delas vêm os nutrientes. As raízes representam o nosso relacionamento com Deus, nossa maturidade espiritual. Situações difíceis nos redireciona a buscar a face do Pai. Lembra que no começo eu disse que no início da quarentena foi um tratar do Senhor comigo, porque de repente tudo já não estava seguindo a rotina. Não tem nada assim que deixe uma mulher mais estressante do que ficar sem rotina. De repente eu já não estava assim naquele estado de plenitude, de alegria. Eu comecei a ficar muito irritada, eu comecei a ficar muito nervosa, não estava me sabendo me reorganizar, e de certa forma também eu estava com uma falta de atitude de querer entender que havia acontecido algo que precisava, que era necessário, que alguma mudança tinha que surgir dentro de mim, dentro da minha rotina, dentro do meu comportamento, mas eu não queria aceitar. E um certo dia, eu no meu quarto, eu tinha acabado de almoçar, e eu olhando aquela situação de ter aquele monte de livros em cima da minha mesa, na copa, Jamile.
Já não conseguia mais arrumar a casa no tempo certo. De repente as louças da vasilha da pia se multiplicavam. A gente esquece até de trocar de roupa, né? Pijama. O dia todo. Pijama. Roupa de ficar em casa. Roupa de ficar em casa. Camiseta. E ali naquele momento, eu olhava assim e eu falava, não quero. Eu não queria encarar essa realidade de mudança. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você acha que da forma que você está, você vai alcançar os meus propósitos? Você acha que com esse tipo de comportamento vai gerar alguma mudança dentro da sua casa e até dentro da sua própria vida? Eu já fiz a promessa. Eu tenho coisas grandes para você, mas não cabe a mim chegar lá. Cabe a você. As atitudes têm que vir de você, Fernanda. E eu fiquei com muita vergonha do Senhor naquela hora. E eu comecei a chorar. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que verdadeiramente estava acontecendo. Porque quando há essa mudança de circunstâncias, essas mudanças, as crises chegam. A crise não foi só a pandemia, a crise começou dentro da minha casa. E depois de dentro da minha casa, com a alteração da minha rotina, a crise começou a se instalar dentro de mim. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor o que é que estava de errado. E Ele falou para mim: pare de procrastinar. Porque são tantas coisas que você não sabe para onde você começa. E eu falava assim: não, isso aqui depois eu faço. E depois foi passando. E aqueles primeiros 15 dias foi virando uma tortura emocional. E eu sei, irmãs, que não foi só comigo. Não mesmo. Não foi só comigo. Acho que todo mundo deu uma leve surtada. Até se reorganizar, se reencontrar. Exatamente. Só que quando o Senhor começou a falar no meu coração para mim parar de procrastinar, Ele começou a me lembrar de coisas muito antigas, de bênçãos que Ele tinha me entregado e eu não tinha valorizado. Eu não tinha percebido, porque o meu foco não estava dentro da minha casa e não estava no Senhor para comigo. Porque nós mulheres, nós cuidamos dos filhos, cuidamos da casa, cuidamos do marido, dos afazeres, das coisas, da obra do Senhor. Mas eu não olhava para mim. Eu não tinha o hábito de orar por mim. E isso faz toda a diferença em nossa vida. Nós que somos mulheres, nós precisamos. Eu quero te convidar nessa noite, minha irmã, a que você venha orar por você. Justamente porque as nossas emoções nos tiram do foco. E qual é o nosso foco? Mediante essas crises, o nosso foco é Jesus. O nosso foco é os propósitos dele para a nossa vida. O nosso foco é conquistar aquilo que Ele já colocou para nós de uma forma equilibrada. E se eu não estou dentro, agindo conforme aquilo que o Senhor espera, se eu estou só servindo e não estou olhando para dentro de mim e procurando esse crescimento juntamente com a minha família, o meu marido fica desequilibrado. E a mulher, ela é o termômetro da casa. A mulher, ela é o termômetro da casa. Se você não está bem, a sua casa não está bem, os seus filhos não estão bem, o seu marido fica irritado. Ou é só lá em casa? Começa a dar tudo errado, né? Começa a dar tudo errado. Nada funciona. Todo mundo nervoso o tempo inteiro. E aí nós começamos a dar desculpas. Nós começamos a ficar irritadas. Nós começamos a dar desculpas porque as coisas não saem do nosso jeito. Nós procrastinamos. Depois as coisas vão acumulando porque nós não tivemos atitude de fazer na hora que deveria. E ali naquele momento nós começamos a ficar iradas. Nós começamos a brigar, a falar de uma forma ríspida, simplesmente porque nós não tivemos a atitude de fazer na hora certa. Mas ali naquele momento, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu comecei a dobrar os meus joelhos no meu quarto, a redirecionar, a converger as minhas atitudes para o foco que era Jesus. Eu comecei a colocar diante do altar do Senhor em oração. Voltei a olhar para as minhas raízes naquela tarde. E fui para o meu relacionamento com o Senhor. E o meu relacionamento com o Senhor é de joelhos dobrados. É através da oração, da palavra e do jejum.
Raízes profundas. Não tem como você ter raízes profundas sem você orar, sem você meditar na palavra e sem você jejuar. Raízes profundas. Os nutrientes vêm e você começa a crescer fortificada. Você começa a crescer de uma forma, como as pessoas começam a olhar para você, não vai entender. Vão começar a perguntar o que fizeram com você. E você vai falar: eu fui para o meu lugar de relacionamento. Eu fui para o meu lugar, aonde eu tenho o meu encontro com aquele que me ama. Porque se Ele me corrigiu, minha irmã, é porque Ele me ama. É porque o desejo do coração do meu Deus é fazer com que eu alcance os propósitos, para que eu venha frutificar para o reino dEle. Dias secos não sugam nossas reservas de águas. Elas acionam as nossas fontes de reservas de água. E a nossa fonte é Jesus. Porque quando nós estamos em crise, quando essa crise, como eu disse para você no começo, é uma crise interna, nós começamos através desses comportamentos que não condiz com aquele que tem os frutos do Espírito, que não condiz com a verdade da palavra, que não condiz com aquilo que Deus espera de mim, de você. Os dias começam a ser secos, ele começa a ser árido. De repente o solo do seu coração começa a endurecer. E quando o solo do seu coração começa a endurecer, você começa a perder a sua fé. Você já não acredita mais, porque você não está mais naquele lugar de relacionamento com o Senhor. E quando as crises chegam, nós tendemos a nos desesperar. Mas eu quero te convidar nessa noite para você ir cavar o seu poço. Eu quero te convidar nessa noite para você entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está aqui, mas Ele está aí também através dessa live. Ele quer entrar na sua casa hoje. Ele quer entrar na sua mente, no seu coração hoje. Ele quer te convidar para fazer você voltar para esse lugar de relacionamento. Esse lugar, Ele está com saudade de você. Ele quer nutrir as suas raízes para que o seu crescimento venha fazer você frutificar para a glória dEle. Vá cavar o seu poço. O que é cavar os poços? Os dias secos são decepções, frustrações, enfermidades. Dias secos é essa crise que nós temos interno, quando tudo sai do nosso controle. Dias secos é saber que você não pode sair na rua porque tem um vírus invisível que pode te atacar. Isso são dias secos. Dias secos é saber que você vai abrir sua despensa e não tem nada ali para que você possa comer. Dias secos. Dias secos, dias difíceis. Crises que tentam nos tirar do foco. Mas eu quero te convidar nessa noite a buscar de uma fonte que flui do trono de Deus. Eu quero te convidar a te render ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a ir nesse lugar mais profundo, buscar daquele que tem todo o poder. Eu quero te convidar a orar, a se render a Ele. Comece rendendo esses sentimentos secos que tem tirado e minado a sua fé. Comece a colocar diante dEle. Pode ser sincero, como eu fui naquela noite, naquela tarde na minha casa. Eu comecei a falar: Senhor, entra no meu coração, entra nas minhas emoções. Eu quero lançar aos teus pés, Senhor, a ansiedade, o nervosismo. Eu quero lançar aos teus pés, Senhor, a mágoa, a frustração de não conseguir dirigir o meu lar da forma que eu deveria. Senhor, venha ao meu encontro. Ao comando da voz do Senhor, a minha alma se aquieta. As minhas emoções voltam para o lugar. A tua paz vem. A paz que excede todo o entendimento alcança o nosso coração. E você vai ter clareza. Você vai ter clareza da sua frutificação.
você vai ter clareza dos propósitos de Deus na sua vida. Porque uma mente perturbada, uma mente aflita, um coração aflito, uma alma afligida, ela não enxerga, ela não consegue ver além do que está aos seus olhos, ela não consegue ver além do que está aqui, no natural. Mas eu quero te convidar nessa noite, eleva os seus olhos para o alto, volte a sua visão para o foco, volte a sua visão para Jesus, porque Jesus está aqui e Ele está te convidando. Olha para mim, eu tenho visão, eu tenho discernimento, eu tenho uma porta, eu tenho a provisão, eu tenho uma cura, eu tenho para você. Demanchori, decanchori, derras, labashuri canta, demanchori, derras. Ele tão somente quer que você erga os olhos. Erga os olhos. Mas Fernanda, eu não consigo, você não sabe como está. E eu quero ministrar a palavra do Senhor, uma palavra de fé no seu coração. No seu coração, esse terreno precisa ser colocado fé nele. Você precisa confiar no Deus que você serve. E se você não conhece esse Deus, eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que fez com que tudo isso acontecesse. Jesus, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância. Ele é o dono da vida. Ele é aquele que tem o controle da vida e da morte. Então nada pode tirar, nada pode nos tirar do foco, nada pode roubar a paz que excede todo o entendimento, porque Ele já venceu por nós. Por isso eu quero nessa noite ministrar a paz que excede todo o entendimento no seu coração. Receba essa paz na sua casa. Receba essa paz no seu coração e na sua mente. Aquieta a alma aflita. Aquieta a alma aflita nessa noite. Coração angustiado. Receba a paz que excede todo o entendimento. A sua raiz, esse lugar mais profundo, é o seu secreto com o Senhor. Ele é o seu secreto com o Senhor. E quando eu comecei a trilhar nesse processo de mudança de hábito, se você se sente estagnado, se você se sente como você não crescesse, comece a perguntar para o Senhor: aonde é que você precisa mudar? Assim como o Senhor falou para mim, eu quero falar nessa noite. Se você já insistiu nesse mesmo tipo de comportamento e não houve uma mudança, a palavra do Senhor, ela é o maior agente de transformação na mente, no caráter do homem. Essa palavra, ela se renova na nossa mente. O apóstolo Paulo fala: renova a tua mente. Reveja as suas atitudes, reveja o seu comportamento. O Senhor cobrou de mim procrastinação. O que o Senhor tem cobrado de você? Ele vai te falar nessa noite. Comece a perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Nós precisamos mudar todos os dias. Nós precisamos melhorar a cada dia. Eu costumo dizer, quando eu vou ministrar, eu falo: Senhor, a palavra tem que falar comigo primeiro, porque por mais que a gente leia ela uma, duas vezes, no outro dia é diferente. Ela vai alcançar lugares no nosso coração que nem nós mesmos sabíamos. E que nem nós mesmos, que nem eu mesma sabia. Mas o Senhor, esse Deus de amor, que não se preocupa, Ele não se preocupa com o nosso passado. Às vezes você paralisou, você não está crescendo porque você está preocupado com o seu passado. Ei, deixa eu te falar. Jesus, Ele te chama nessa noite para você levantar os seus olhos e ser redirecionado para o propósito que Ele tem na sua vida. Se você já se arrependeu, se você já colocou diante do Senhor, não viva do passado. Há um futuro de esperança, há um futuro no Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que abre caminho aonde não há, para que os dele possam passar. Ele é aquele que muda toda e qualquer situação. Esse é Jesus que está aqui nessa noite e que Ele está na tua casa. Permita que Ele entre hoje.
Permita que Ele vá nesses lugares no seu coração. Convide Ele. É uma oração que, mediante a esse período, né, de crise, de quarentena, de confinamento, eu tenho falado: Senhor, entre nos lugares mais escuros do meu coração e começa a revelar. Porque não é quando está tudo muito bem, não, irmãos. Nós temos uma dificuldade de ouvir o Espírito Santo quando está tudo muito bem. Será que é Ele mesmo que está cobrando isso de mim? Será que é Ele mesmo que está falando comigo? Aproveite esse momento. Mude os seus hábitos. Redirecione. Volte para o foco. E o foco é Jesus. O foco é Jesus. Jamília, eu estou falando aqui. Se você não me parar, meu bem, eu vou embora aqui a noite inteira. Tão bom ouvir, né, porque irmão? Eu amo falar de Jesus. Eu gosto de falar de Jesus. Glória a Deus. E uma palavra tão boa, que se pudesse nós ficaríamos aqui mesmo ouvindo. Porque Deus, Ele tem feito isso e eu gosto de testificar. Não que eu ande somente por aquilo, testemunhando aquilo que eu faço, não, mas porque antes de eu testemunhar, houve uma palavra que mudou a minha vida. Houve uma palavra ministrada no meu coração que fez com que eu mudasse a rota das minhas atitudes, do meu comportamento, para que eu pudesse continuar crescendo, caminhando para o propósito que o Senhor estabeleceu para mim, para que eu venha frutificar para a glória do nome dEle. E olha como Jesus é maravilhoso. Nós começamos essa live falando de amor, de relacionamento com Deus, e vamos terminar falando de amor, de relacionamento com Deus, de estarmos firmados em fé, firmados na rocha, de não nos deixarmos desviar pelos dias secos. Amém. Que palavra maravilhosa, pastora Fernanda. Amém. É algo, né? Eu creio que quando o Senhor cria situações assim, o Senhor está chamando a nossa atenção. Ele está chamando a atenção do povo de Deus. Ei, olhe para mim. Me busque. Me busque. Eu tenho coisas. Como você vai estar quando acabar essa quarentena? É uma pergunta que o Espírito Santo também fez para mim. Como você vai querer estar quando acabar essa quarentena? Eu falei assim: eu quero ser transformada. Eu quero ser uma nova Fernanda. Eu quero ter meus hábitos transformados. Amém. E mudar hábito não é uma coisa fácil, Jamília. Mudar hábito é uma semente diária. É todos os dias você ali devagar, sem criar aquela expectativa de achar que vai ser assim num estalar de dedos. Não vai ser. Mas eu quero te falar, aquele que se dispõe a mudar os seus hábitos, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus em nós. E é Ele que nos dá condição de viver essa fase de mudança, de transformação. Eu comecei a falar: Espírito Santo, me policia. Espírito Santo, eu tenho isso, que eu preciso mudar. E todos os dias eu coloco a mão na minha cabeça e falo: Espírito Santo, venha dominar a minha mente, o meu coração. Venha me fazer uma pessoa ativa, porque a procrastinação não faz parte da minha vida. Sabe por quê, Jamília? Porque eu descobri que a procrastinação era uma brecha que eu estava dando para o inimigo vir atuar. E aí ele começou a colocar inércia na minha mente. Começou a fazer com que eu não observasse os milagres do Senhor na minha vida. E se eu não observo o milagre, eu sou ingrata. Você só começa a ver o que é ruim, começa a enxergar aquilo maior. Exatamente. Cada vez maior. Aquilo que é ruim. Mas você tem o Espírito Santo. Convide Ele. Quando você acordar, fala: Espírito Santo, eu quero desfrutar desse dia com o Senhor. Espírito Santo, venha, me dá condição, me dá uma estratégia. Espírito Santo, eu quero fazer isso. Me direciona, me dê uma palavra. Porque a palavra, ela nos sustenta. O Espírito Santo, Ele nos conduz, Ele nos dá coragem. Mas o primeiro passo é seu. O primeiro passo, ele é seu. A escolha é sua, é igual o amor que foi falado nessa noite, né? A decisão de amar, ela é sua. A decisão de perdoar, ela é sua. A decisão de mudar, ela é sua. Nós estamos aqui tão somente fazendo a nossa parte em te ajudar a dar o primeiro passo. E você pode ter certeza que assim como o Espírito Santo tem me conduzido nesse momento, Ele vai conduzir você também. Ele vai te direcionar também. É só você crer. Isso é para quem crê. E eu falei de fé, e só para me encerrar, a fé não é um copo cheio.
não é um templo cheio. A palavra do Senhor nos diz, é do tamanho de um grão de mostarda. Tem um tamanho, uma fé do tamanho de um grão de mostarda aí? Então use, creia, coloque o seu foco no Senhor e os seus olhos serão bons, porque o seu coração, o seu solo está bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, a cada dia mais viver esse relacionamento profundo, genuíno com o Senhor, não nos deixando levar pela tempestade, mas firmados naquilo que é certo, naquilo que é poderoso, no amor de Deus por nós. Amém. Muito obrigada, pastora Fernanda. Essa palavra me edificou muito, falou comigo muito do começo ao fim. Vem de encontro a tudo que eu venho sentindo e buscando nessa quarentena. Eu, às vezes, até nas minhas redes sociais eu posto, gente, eu demorei muito para me reencontrar nessa quarentena. Foram muitos dias tentando reencontrar uma rotina pro meu filho, para mim, pro meu marido em casa, pra gente se acalmar também, porque não adianta a gente ser levado assim pela ansiedade, a gente ser levado pelo medo, a gente ficar descabelado, a gente ficar vendo notícia o tempo inteiro. Não, irmãos, nos apavorarmos, é verdade, não adianta. Você precisa estar firmado na rocha inabalável. Mantenha o seu coração, a sua mente firmados na rocha inabalável que é o Senhor Jesus, no amor dele. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente tem dias, altos e baixos. Exatamente, e vá cavar quantas vezes for necessário no dia. Recomece, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes for necessário. Às vezes eu tô ali e de repente eu percebo que eu vou começar a ficar irritada, eu vou sair do meu controle, eu já corro para o meu quarto, dobro meus joelhos, e eu falo, Senhor, nós temos um trato aqui, Espírito Santo, vem aqui, coloque, leve a minha mente cativa, me volta pro eixo. E uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus também, me ajuda a ver o lado bom de todas as coisas, porque crises, é como eu falei, crises elas vêm e elas passam. Eu tenho certeza, eu falei isso num culto online aqui outro dia. Todas as crises que você já enfrentou, você venceu. Você está aí forte, firme, inabalável. Você venceu todas as crises. E você vai vencer mais essa crise. Você só precisa se concentrar e não perder de vista o foco, que é o Senhor. Deixa Ele te amar, seja aprofundado no amor dEle. Exerça o amor nas pequenas coisas, todos os dias, nos pequenos detalhes, naquele café que você faz, quando você senta para brincar com o seu filho. Faça das coisas assim que às vezes te irrita no seu dia a dia, faça disso um momento bom, Só completando isso que você está falando, em concordância, Jamile, eu sei, um dia eu arrumando a casa muito brava, porque eu tenho 2 meninos pequenos, o Luiz Fernando, de 9 anos, e tenho o Miguel, de 5 anos, ou seja, eu até tento trazer uma casa organizada, mas é muito difícil. Quando eu comecei a me irritar ali naquele momento, o Espírito de Deus falou assim, lembre-se que servir a sua família é o mesmo que servir a mim. Verdade. E aquilo me deu um impacto tão grande, eu falei, para tudo, deixa eu ir cavar mais um pouquinho, porque o negócio aqui está errado. Deus diz, nós devemos amar a Deus e aos próximos. Quem são os nossos próximos? As pessoas que estão ali, ao nosso lado. Exatamente. Se você não consegue demonstrar amor nas pequenas coisas do dia, irmãos, eu sei que não é fácil. Eu tenho um mini furacão em casa. Eu sei como é. Hoje inclusive a gente arrumou a casa, tudo arrumadinho. De repente, passaram exatamente 10 minutos. Foi pra eu tomar banho, eu voltei. Eu pensei, gente, será que eu tenho mais um filho perdido nessa casa? Não é possível, não tem condição. Aí o que você faz, irmãos? Em vez de se irritar, sorria, brinque um pouquinho com ele ali, deixe que a casa passa. O amor de Deus é quem fica. E eu tenho trabalhado muito isso em mim. Começa em mim. É igual a irmã Fernanda falou, A palavra primeiro tem que falar com a gente. Exatamente, porque os nossos filhos estão ali, Jamile, eles estão vendo o nosso comportamento. Eles sabem já o que é o Covid. Eles sabem que estamos no momento de pandemia. Sim. Eles sabem. E da mesma forma que nós fomos afetados pela crise, nossos filhos também foram. Eles têm formas de se expressar diferente, mas eles também foram afetados, grandemente afetados também, pela crise. Exatamente, é nessa oportunidade, isso já é uma oportunidade que nós temos de semear da parte de Deus no coração deles. Eu gosto muito de pegar de toda a nossa vivência e trazer para a palavra,
para que eles possam entender. Eu já falei isso para o Luiz Fernando várias vezes. Luiz Fernando, essa é só mais uma. Crises vão vir. O que não pode passar na nossa vida é Jesus. Jesus tem que permanecer, Ele tem que continuar sendo o centro, e Ele vai nos dar condição de passar por essa crise. Ele vai nos dar condição, vai dar condição para a mamãe poder administrar melhor o nosso lar. Isso é um exercício diário, né, Jamila? Um exercício diário, irmãos. E nós vamos tentando, nós não desistimos, né? Eu sempre brinco com os meninos aqui, gente, nosso descanso não é aqui na terra, não é. Nossa vida aqui é frágil, é passageira, e nós estamos, dia após dia, exercitando os ensinamentos de Deus, o amor de Deus nos nossos corações, para que um dia nós nos encontremos com Ele. Amém? Amém. E quando a gente olha assim também para a palavra, nós vemos vários profetas que passaram por momentos de crise e eles não perderam o foco. Daniel, aí você está achando que essa palavra é só para mulher? Daniel não perdeu o foco, entrou reis e saiu reis, crises instaladas ali no governo, no meio deles, e ele permaneceu mesmo. E cada rei que entrava e saía falava: quem é Daniel? É aquele do reinado de fulano. Sim, ele era o mesmo. Ele não mudou os hábitos de buscar ao Senhor. Ele não mudou o foco dele. Ele permaneceu íntegro mediante as dificuldades que havia o cercado naquele momento. Mas tem mulher também. Esther foi uma mulher que ela ficou aprisionada dentro de um castelo, dentro do reino ali, né, de Assuero. Ela ficou 1 ano sem estar em contato com a família dela. Embora ela fosse órfã, ela tinha o tio dela, o Mardoqueu. E ela foi a pessoa que mudou a história do povo de Deus ali. Porque ela não perdeu o foco. Ela sabia quem ela era, ela sabia onde ela tinha sido alicerçada, e ela não levou descrédito aquilo que ela ouvia de Mardoqueu. Ela escolheu obedecer, confiar, e quando ela precisou se posicionar mediante a crise, ela se posicionou com aquilo que estava no coração, aquilo que estava dentro dela. Ela não tinha crise interna, ela soube cavar o poço através do jejum, através da oração, porque ela conhecia o Deus que ela e o povo dela servia. Era muito fácil para ela naquela época falar assim: mas eu sou órfã, eu passei fome, eu fugi, né? Eu fiquei naquela situação difícil. Encontrar desculpas, né? Encontrar desculpas. Ela podia estar no palácio, agora é minha vez de viver, né, a fartura, viver bonita, viver com as roupas da moda, né? Mas não. Ela teve compaixão do povo, que era dela também. Ela teve compaixão, ela estava ali, mas ela se compadeceu. Porque quando nós estamos enraizados em Jesus, quando Jesus ele é o centro, ele é o nosso foco, a gente não fica olhando só para nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nessa live solidária. Glória a Deus, amém. Muito obrigada, pastora Fernanda, por essa palavra maravilhosa, abençoada. Deus continue te abençoando muito, te usando, e que venham outras lives, né? Amém. Outras palavras. Estamos aqui à disposição para servir. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que vocês tenham sido edificados tanto quanto eu fui aqui nessa noite. Amém. Continue aí fazendo as suas doações. Eu quero mandar mais abraço aqui, ó. Tem muita gente entrando ainda. Irmã Silvani, irmã Margarida, pastora Máurea. Nós queremos deixar aqui nosso abraço para você. Todo o nosso carinho, todo o nosso amor, que você possa receber a oração dessa igreja pela sua vida. Você é muito preciosa, sua família é muito preciosa para nós, e nós queremos deixar para você todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Amém? Um abraço para Marlúcia, que também está aí assistindo, Mariana, irmã Laina, muita gente aqui, gente. Tio Vanderly, amém? Que Deus abençoe todos vocês que participaram com a gente. Eu estou muito feliz aqui, gente, que vocês estão interagindo, estão participando aqui com a gente. Continue fazendo as suas doações, continue aí contribuindo com a obra do Senhor, e que você possa ser muito abençoado em dobro, em tudo que você fizer pela obra do Senhor nessa noite. Amém?